O presente inútil. O presente inútil é um filme. Cara, o pessoal não vai saber o que é isso. Olha cara. aqui. Eu tava saindo, eu falei, que presente que eu não uso mais. Este é um filme 200 asas. É um filme sensível para você Exatamente. botar onde? Tem que ensinar pro pessoal. Então, vamos explicar o que. Pra quem. Você tá na câmera de cima aqui? Olha aqui, ó, na câmera de cima. É um rolo de filme, 24 poses, Isso. asa 200. Ou seja, asa 100 é pra você tirar de dia. Normal, Esse aqui com pouca luz. É. Tinha que abrir uma câmera. Essa câmera. Tem gente que nem sabe o que é câmera. É uma câmera. Aliás, o nome é isso, câmera. É um lugar Câmera. escuro, É escuro. fechado. Abria uma portinha atrás. Isso. Colocava isso e fechava para não poder mais entrar Não luz. entrar luz, é. E você ia clicando e passava o clac para próxima pose. Terminava esse filme. 24 só. Só 24. É. Não, e você não tava vendo o que você tava tirando. Você não tava vendo. Você colocava no olhinho aqui, Você tipo não tava vendo o resultado. olho mágico. Eu tô tentando traduzir para isso. Tipo um olho mágico na câmera. Não tinha uma tela. E aí, o que acontecia? Ixi. Você tinha que levar num lugar Pra revelar. para revelar. Depois ainda tinha 24 horas, mas normalmente era uma semana, não era no começo? Levava um tempo, você não tinha ideia. E alguns filmes você esquecia onde você fotografou. Porque, Então, você falava, porque era mas caro, não era assim. Era caro. 24 poses você não vai, que nem hoje, vou tirar comida. Não, é coisa imagina, importante. Não, importante. Você caprichava É. na pontaria. Exatamente. Só que aí eu resolvi escrever na caixinha. Ah, que Maravilha. suerte pro Vilela. Quem só tá ouvindo aí o podcast, tem uma caixinha aqui do filme, pô. E tem um professor Tiburcio. Professor Tiburcio, cara, que legal. Vamos passar um fixador aqui que já tá saindo um pouco aqui. Vou fixar. Aí, muito bem, senão vai perder o valor desse presente. Cara, a gente viveu a era analógica do negócio. Era fita de vídeo, fita cassete que você tinha que rolar na caneta Bic pra voltar. Pagava a multa se não... Você é um pouco mais velho que eu. Você já pegou televisão? Já tinha televisão quando você era menina? Já tinha televisão. Ah, tá. Apesar que eu nasci numa cidade tão pequena, Ituverava, uma cidade, uma potência. Da região de Ribeirão Preto, mas lá só tinha um canal de televisão. Que era a Globo. Que era a Tupi. Claro, não era Globo. Tupi. E então a televisão não era tão legal. Mas a galera era normal o pessoal ter televisão colorida? Não, meu pai não tinha televisão. Então, o pessoal não entende isso. Não, O que é aquele negócio que eles colocavam na frente de televisão que era um degradê? Não. Que era embaixo era marrom e em cima era azul. Era pra fingir que era colorido, né? Caramba! Mas na minha infância foi mais radical, porque não tinha televisão nenhuma, assim, era caro ter televisão. Mas aí eu ganhei um rádio. Rádio pequenininho ou era aqueles grandões? Não, eu ganhei um rádio, que era uma coisa que criança não ganhava. Eu era tão fascinado por rádio, gostava de rádios grandes, assim. Esses eram do meu avô e tal. Tinha alguns que eram um móvel mesmo, né? Era um móvel com perna e tal. E ficava no meio da sala. E quem mexia no dial era assim, o dono do controle remoto. Exatamente. Né? Então era o cara que botava o que ia se ouvir naquela noite e tal. E aí começou a ter os radinhos portáteis, lindos, assim, de plástico. Era aqueles que levantavam anteninha? National, o japonês, National. Era de plástico, aqueles vermelhos? A carcaça, isso, laranja, acho que eu já umas vi cores meio licérgicas, assim, anos 70. FM já ou era só AM? Mas tinha ondas curtas. Que você escutava outros países? Outros países. Que louco, eu lembro disso. Então, à noite, eu ficava, cara, eu ganhei esse radinho de Natal com 11 anos, sabe? E à noite eu ficava ouvindo Londres, sabe? Assim, ouvindo o Rio de Janeiro. Mas era rádio amador BBC, ou era rádio curtas, mesmo? Ondas curtas, ouvindo BBC, sabe? Ouvindo Voz da América. Os caras falavam inglês, falavam em português, tinha um canal em português, tal. A BBC também tem um serviço em português há muitos anos e tal. E aí eu ouvi Big Boy, o DJ que mudou a história do rádio e da música, eu até diria, né? O Big Boy era um DJ muito louco no Rio de Janeiro. Dá um Google, vale a pena conhecer Big Boy, porque ele era o cara que ficava na madrugada
Rádio Mundial, aqui é show. Um cara muito louco mesmo. E trazia assim, agora Jorge Ben acabou de chegar. E não sei, sabe? Era o cara das novidades, ele que... Era o cara das novidades, era o cara que tinha todo o canal com o que estava rolando nos Estados Unidos, na Europa. Enfim, imagina para conseguir os discos e tal. O Tim Maia, ele era amigo de todo mundo, ele era um louco varrido. Caramba. Ele era um personagem, ele era um cara que era enfim, ele era funcionário, não lembro agora se era funcionário de um banco e tal, mas no estúdio ele virava o Big Boy. Um cara gordinho, muito engraçado. Mas você sabia disso porque você veio conhecer depois. Não, eu sabia disso porque um dia eu peguei sem querer isso lá em Tuverava. Você imagina pra mim pegar Não, mas falando no isso. visual dele, que ele era gordinho, essas coisas, porque Não, saía em revistas. Não, porra, hoje tem documentários sobre esse cara. Esse cara é Ah, fantástico. tá. Na época você não fazia ideia de como ele era. Não, eu cheguei a ver revista com ele, né? Tá. Ele é um cara, ele era da turma ali Entendi. do babado, né? Da galera que movimentava, inclusive, o mercado fonográfico, né? Ele tocava a música fazia sucesso. Eu citei o Jorge Ben era um cara que mais vendiam discos no Brasil, né? Muito mais do que Caetano, Gil. O Jorge Ben. Ele era o sertanejo da época, assim, Ele vendagem, era assim. o grande, enfim, cantor popular do swing brasileiro, né? Ele, Tim Maia, eram caras, enfim, foram e são, né, caras que deram o norte do swing brasileiro e tal. E aí o Big Boy fazia essa mistura do rock and roll bom pra cacete, né, que tava rolando ali naquele início de anos 70 e tal, com esses caras brasileiros, né, com aquele molho que tava começando a ser curtido ali, né, com o Raul, com essa galera toda. E eu enlouqueci. Você imagina um moleque... Quantos anos? Eu tinha pouco mais de 10, entendeu? E imagina um cara no interior, para mim aquilo foi a minha internet, a lenha, Porque né? ele contava as histórias das músicas Ele também? contava, ele entrevistava, os caras iam no estúdio, era um podcast. Exatamente. E era de madrugada, avançava a madrugada inteira, você entendeu? Então para mim explodiu minha cabeça, assim, o Big Boy. E aí eu saquei que aquele veículo era muito poderoso, né? Você navegar por ondas e ouvir... Você no interior escutando um cara... Você ouvindo um cara que tá lá em São Paulo, que tá, sei lá, em Goiânia, ou que tá na Rússia, ou que tá em Londres, né? Eu falei, cara, eu quero muito entender, eu quero conhecer. O mundo é muito maior do que eu penso, né? Do que eu vivo, do que eu vejo. Exatamente. Eu viajava muito pouco. Quando eu viajava, no aniversário, o presente era ir para Ribeirão Preto, que ficava a 100 quilômetros de lá. E você nunca tinha... Até então você não tinha vindo para São Paulo? E vinha pouco. A gente fazia uma viagem por ano para a praia. Essa era sagrada, Tipo para Santos. Daí que eu conheci um time que estava treinando na Vila Belmiro. Caramba. E, enfim, um time bom, viu? Bonzinho, Nos né? anos 60 ali tinha uma galera. E eu, moleque, vi Pelé, Carlos Alberto. Mas também era paixão sua. Futebol não era muito sua praia? Era, eu gostava muito de futebol, jogava futebol, enfim, curtia muito jogar futebol na rua e tal. Jogava mal, né? Você era um dos últimos a ser escolhido? Eu era um lateral esquerdo esforçado. Eu entendo. Sabe? Entendo. Era o quinto ou sexto a ser escolhido. Mas eu jogava com muita raça. Então, quando o time precisava de um... Mas você jogava na rua mesmo? Jogava na rua, tinha dente de leite, tinha campeonato de escola. Jogava sempre joguei. Joguei futebol mal, mas futebol força. Mas você pegou aquela fase de fazer tudo na rua. Pipa, todo o pacote Minha completo. Infância... Carrinho de rolemã também. Bolinha de gude. A minha infância inteira foi no primeiro dedo quebrado, chutando asfalto. Asfalto não, pedra, né? De granito. Né? Eu fui criado com uma liberdade incrível. E Tuverava teve isso. Assim, toda uma galera da rua que se encontrava à noite para brincar de pique, de queimada, dessas coisas de rua e para fazer bagunça, Claro, principalmente. E cigarro de bucha. Você conheceu o cigarro de bucha? Não. Agora tá na hora disso voltar à moda, porque era um cigarro vegetal. Sabe bucha? Dessas de tomar banho? Sei, do interior. Bucha vegetal. Sei. O talo da bucha é um excelente cigarro.
Eu tô tentando lembrar como que é o talo, O porque eu lembro talo, que tirava. não, o talo é tipo um de chuchu, assim, um talo. tá. É um Parecido com talinho. chuchu. Não, é o talo mesmo. Ela é tipo um chuchu, ela é uma trepadeira. Tá. Aí você corta os talinhos e deixa secar. E a gente fazia maço de cigarro. E fingindo que tava fumando. Fingindo não, fumando, literalmente. É? Sai fumaça, é uma maravilha. Cara, eu nunca escutei isso. É um cigarro vegetariano. Exatamente. É um cigarro vegetariano. Eu não sei se faz bem, viu, pessoal? Eu estou aqui só contando uma história verdadeira da minha infância. Cara, que doideira. E que eu tinha esquecido. É engraçado eu estar te contando isso. Porque tinha muita bucha, né? A gente, terra roxa lá em Tuberaba. Mamona pra caramba. Brincadeira de mamona, né? Isso, briga de mamona. E aí a gente tinha lá vários flavors de cigarro. Que louco. Cara, eu sou do interior e não sabia dessa. Aí, tá vendo? Olha só. Vamos trocando informação. Exatamente. Que a gente também fazia. Eu sou de Penápolis, tinha muita olaria lá e muita. Olaria, meu pai até veio aqui e falou. E uma é pra telha e outra é pra tijolo. Eu não lembro a diferença. Olaria é tijolo, eu acho. E o de telha. Tem um nome. Mas formava muito. Sobrava muito barro, né? E aí fazia bolinha de barro pra colocar no estilingue. Porra, mas ninguém fumava nada, não acontecia nada. Olha aí. A gente era. Nossa, a gente perdeu tempo nessa. Tá vendo, bicho? Que coisa. E eu tô contando uma coisa leve. A gente fazia coisas terríveis. É mesmo? E Tuverava foi uma infância muito rica. Muito, muito, muito. Eu fui criado na roça, então. Roça mesmo? Roça. Eu era um office boy do meu avô. Meu avô tinha um sítio. Meu avô é baiano. Negão, eu falo isso, tem gente, a minha mulher inclusive fica muito brava comigo, mas ele era um cara, enfim, aquele baiano chocolate assim, e era o meu ídolo, né, o João Ataíde, e ele foi prefeito 3 vezes de Ituverava, ele era analfabeto, e era um puta cara, um puta orador, e um cara muito querido, cheio de conexões, sabe? Eu ia com ele para a fazenda para ser o office boy, literalmente, ajudar a botar o latão de leite na caminhonete. Caramba. Aí comecei a aprender a fazer silo. De manja? Cereal? O silo é uma coisa um buraco debaixo da terra que você usa para estocar alimento pro gado no inverno, né? Tipo aqueles silos grandes que o pessoal coloca grãos. Só que o pessoal fazia debaixo da terra para fazer com que aquilo não apodrecesse. Então, mas a terra não fazia apodrecer? Não, mas enfim, era na verdade, olha aqui, vamos fazer uma aula de silo aqui. O silo era um recorte na terra para ficar abaixo do nível, mas as paredes eram de tijolo. Tá. E tinha um escoamento, porque sai umidade, né, desse material. É corte de material mesmo, de cana, de mato, de milho. Fazia uma espécie de uma compostagem, na verdade, controlada, para no inverno ter ração barata para o gado, né? Você não comprar ração. Era uma espécie de uma ração orgânica, veja só, para o gado. E, enfim, eu aprendi muita coisa, a vacinar, a marcar bezerro, domar cavalo. Domar cavalo? Eu andava a cavalo com 5, 6 anos em pelo e tal. Gostava de tirar leite. Tirar leite, montar em bezerro. Enfim, eu tenho uma cultura caipira forte. Cara. Forte mesmo. E assim. não tem sotaque, né? Eu saí muito cedo de lá, eu saí com 15 anos. Com 15 anos eu vi que eu tinha que conhecer o Big Boy. Entendi. Não, eu precisava. Mas a sua sair. região é o Porta também? É Porta total. Né? E é linda a região, porque é fronteira com Minas, então tem a cultura caipira mineira misturando com a paulista. Eu amo Minas Gerais, então. E eu amo a divisa de São Paulo com Minas. Eu acho assim um dos meus lugares preferidos no mundo, sabia? A Serra da Mantiqueira, que é uma outra divisa que eu comecei a conhecer mais tarde. Eu acho lindo essas misturas que tem no Brasil, né? E a minha família é totalmente a cara dessa mistura, assim. Tem esse avô baiano. Ele falava que ele era baiano cansado, porque ele saiu da Bahia para chegar em São Paulo, cansou, parou em Minas, nasceu um pouco de gente, aí passou a divisa, nasceu mais um pouco de gente, e aí ele ficou em Ituverava, que é onde está, inclusive, grande parte da minha família. E sua mãe minha mãe e meus pais estão lá. Mas é de São Paulo? Não, todo mundo, cara. Ah, Eu sou caipira, mas assim, do centro, do caroço do abacate, sabe?
é uma alegria, inclusive, essa minha origem, assim, eu convivi muito com peão, eu falo isso e as pessoas não acreditam. Eu tocar boiada, entendeu? Ficar sem dormir no mato. Você acha que você vai fazer essa volta no final? Daqui um pouco vai pro interior e vai tocar e dane. Sabe aquela coisa de, quer saber? Tecnologia, tchau, e vou no Eu tô meio começando esse caminho, já faz até alguns anos, assim, eu jurava que nunca mais eu quero pisar no mato. Chega de, sabe assim, não quero mais pisar na lama, chega dessa porcariada, dessas minhocas, dessa confusão. E o Pedro Cardoso, que é um grande amigo, fala que eu gastei tanto combustível para sair da atmosfera de Ituverava. Para você romper a... Romper. Exatamente. E que eu acabei... eu morei em 3 cidades fora de Ituverava. Eu morei em Barbacena, que é perto do Rio de Janeiro, que é onde eu fiz o meu colégio, na FAB, na Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Eu ia ser piloto de caça. Esse foi, Meu Deus. na verdade, esse foi o meu argumento para sair mais cedo, entendeu? Porque todo mundo saía com 18, né, 19. E aí eu descobri essa escola, que é incrível, que existe até hoje, que é uma das melhores escolas de ensino médio do Brasil. Né? Ah, é? Aí eu fiz o colégio lá, em Barbacena, com militares. Eu fui militar 3 anos. Mas você queria ser mesmo piloto de caça? Não, eu queria sair, Era uma desculpa só, então? Não, assim, veja bem, eu acho que na vida toda escolha tem alguma consciência. Você não acha? Claro. Alguma coisa. Você tá falando, mas eu tô falando da época de criança. Em algum momento você quis ser um piloto de caça ou não? Nunca, nunca. A minha pira foi o radinho. Eu fiquei doido com aquilo. Tá. E aí eu comecei a vir mais para São Paulo, fui para o Rio de Janeiro em 74, não me esqueço. Vi a Rose de Primo em Ipanema, vi os caras jogando vôlei. Eu falei, gente, eu tô perdendo alguma coisa. Aquela televisão que tinha 7 canais. 7 canais. Cara, eu ficava louco, eu ficava surfando na televisão, né? Eu ficava que nem louco, que nem hoje você fica no TikTok. Eu ficava naquele monte de canal. Mas essa opção de sair mais cedo de casa e por isso essa escolha... Não, aí... Lá na frente você estava pensando então que o seu caminho era esse ou não? Não, mas então, eu não sou assim. Eu vejo hoje as pessoas planejam muito. Eu não planejo objetivamente. Eu tenho uma coisa de intuição e eu preciso conhecer mais coisas. Foi isso que me tirou. Ah, é mesmo? Eu era muito feliz em Ituverava, muito. Minha família, eu amo, assim, os meus avós, as minhas avós. Eu fui muito feliz. Eu tive uma infância muito esquisita porque ninguém morria na minha família. Que bom, né? Não, eu comecei a ficar complexado. Porque eu ia no velório dos meus amigos, dos meus amiguinhos, né? Eu ia no velório do avô de um amiguinho e eu ficava assim, mas quando que vai morrer o vovô? Você entendeu? Eu tô falando isso, eles estão me ouvindo em algum lugar, mas eu tive 4 bisavós. Você conhece alguém que já teve 4 bisavós? Claro que não. Você conviveu com 4? Claro que não. Eu convivi com 4 bisavós e todos os avós. E outros 4 avós, tá certo? Os avós de pai ou os avós de mãe. Até quase a faculdade. Ninguém morria. Mas aí, um dia, o tio Gustim, coitado, morreu. Morreu com quase 100 anos. Me deu assim uma certa alegria, mas ao mesmo tempo tristeza pelo tio Agostinho. Um mix de sentimentos estranhos. Eu falei, gente, é a minha estreia, né? Aí eu corri, eu lembro disso, porque aí todo mundo, olha, vamos dar uma notícia triste. Na hora que eu recebi a notícia, quase que eu tive que disfarçar, mas claro, eu amava o bisavô Agostinho. Mas aí eu corri, eu lembro que a primeira coisa que eu fiz, eu corri para casa de uma tia, que eu estava longe até da minha casa,
E peguei um lenço e entrei no velório com aquele lenço. E ficava assim. Cara, foi a minha grande estreia. Eu falei, puta, cara, finalmente aconteceu a morte, drama, o drama morte. da familiar. Eu sou humano, a minha família é humana.